Fernando já entrou aí. Laísa também. Vai entrando aí, gente. Vai entrando aí, gente. Deixa eu ver, tem 9, acho que na outra tinha mais gente. Até aqui, gente, tá tranquilo? Embora seja uma matéria de direito empresarial, que eu sei que talvez vocês não curtam muito, né? Alguns de vocês. Eu acho legal. Mas a ação é legal, gente. A ação é bem legal, que não envolve, né, assim, só direito empresarial. Basicamente assim, né? Envolve direito empresarial, mas não é só direito empresarial, tem a parte aí do processo que é legal. É legal. Vocês têm que saber, não tem jeito, gente. Né? É importante. Bom, podemos, queridos, continuar? Vamos continuar, então. Não é não, gente. Não é não, não é não. Vocês ainda vão ter mais 2 direitos empresariais, né? Vocês ainda vão ter aí bastante coisa para estudar, mas é legal. É necessário, gente, muito necessário, tá? Vamos lá, então, queridos do meu coração. Vamos lá, então, queridos do meu coração. Bom, eu falei para vocês, então, já estava falando a respeito da questão do procedimento, né? Nós já falamos a respeito aí de ser necessariamente utilizada a questão da ação de dissolução parcial de sociedade. A gente já viu que não é necessário utilizar ela, né? Que ela é uma alternativa, mas se por um acaso não houver outra possibilidade de resolver, ali eu vou utilizar essa ação, tá? Então, se não for possível utilizar, fazer essa resolução de forma amigável, se não for possível fazer isso numa câmara arbitral, enfim, eu vou utilizar então esse procedimento judicial aí de dissolução parcial de sociedade. Vimos também que eu posso acumular na minha petição inicial 2 pedidos, como também eu posso fazer pedidos independentes. Posso pedir só a resolução da sociedade, posso pedir só a apuração dos haveres, como posso acumular os 2 pedidos, resolução da sociedade mais apuração dos haveres. Não foi isso? E até então eu havia falado para vocês que, em relação à petição inicial, necessariamente eu vou precisar de instruir essa petição inicial com contrato social ou o estatuto, né? Se por um acaso for uma sociedade de capital aberto, tá? Isso é documento essencial, gente. Sem este documento, a ação ela não tem como prosseguir, ok? Então, se por um acaso eu estiver diante de uma sociedade de fato, né? Vamos supor que o contrato social ele foi realizado, mas ele não foi registrado, ou vamos supor que aquela sociedade, né, gente, que sequer tem ali um contrato social, né, só foi tratado de boca, ninguém se preocupou em formalizar aquela sociedade. Nesses casos, eu não tenho como fazer esse tipo de ação, tá? Porque eu preciso desse documento. Se por um acaso o documento não for apresentado junto à petição inicial, o juiz então vai determinar a emenda da petição inicial, tá? Vai pedir para que o autor emende a petição inicial com a inclusão desse documento, com a juntada desse documento, sob pena de indeferimento. Se passar o prazo de 15 dias da emenda e não for realizada essa emenda na petição inicial, aí sim a gente vai ter o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
Ok? Então, isso é documento essencial. Muito cuidado com isso, viu, gente? Vocês sabem, quando eu falo muito cuidado com isso, é porque isso é pegadinha, tá? Cuidado. A legitimidade ativa, quem é que pode propor a ação de dissolução parcial de sociedade? Todas as pessoas que estão listadas lá no artigo 600 do Código de Processo Civil, tá? Então, espólio do sócio falecido, sucessores, a sociedade e os sócios sobreviventes, o sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, a própria sociedade ou o sócio excluído, todas as pessoas estão listadas lá no artigo 600, têm legitimidade ativa para poder propor a ação, ok? E quem é que vai sofrer essa ação? Quem tem legitimidade passiva? Os sócios e a sociedade, tá? Ambos têm legitimidade passiva. E aí vocês vão observar que a sociedade ela tem legitimidade ativa ou passiva, né? Conforme for o caso. Se a sociedade, por exemplo, quiser excluir um sócio, ela vai ter legitimidade ativa. Se ela tiver, por exemplo, sofrendo a ação em virtude de um sucessor, de um herdeiro, por exemplo, de um sócio falecido, ela vai ter legitimidade passiva. Ok? Tranquilo em relação a isso? Tá lá no artigo 600, a legitimidade ativa e a legitimidade passiva no artigo 601. Tranquilinho? Vou responder, vou esperar vocês responderem aí, gente. Eu fico preocupada quando vocês ficam muito mudos. Tá rápido? Tá bom? Porque às vezes eu empolgo e vou falando. Pessoas, vocês estão vivas? Cadê vocês? Queridos? Ah, o cérebro está processando as informações, tá? Se tiver rápido, vocês me falam que eu dou uma maneirada. Não fica em choque, não, gente. Não pode dormir, não. Não fica em choque, não, gente. Tá? Vamos lá, vamos continuar então, né? Vamos continuar então, tá? É possível, gente, que haja uma compensação, tá? Em relação ao valor que o sócio tem para poder receber, o sócio que saiu, por exemplo, da sociedade, tem para poder receber, e com um valor que ele, porventura, ainda estaria devendo para a sociedade. Vamos supor, gente, que ele tem o direito de receber um determinado valor dentro dessa sociedade, ok? Mas que ele tem um débito com essa sociedade. Vamos supor que 2 meses atrás ele fez uma retirada dessa sociedade maior do que seria a cota parte dele, ok? Então é possível compensar esse valor que ele está devendo do valor que ele deveria receber? Sim, é possível fazer essa compensação de valores, tá? Então, se ele tiver algum débito com a sociedade, é possível que haja uma compensação de valores e aí a sociedade paga apenas a diferença daquilo que ele teria para poder receber, tá? Quando tinha o Edson fazendo as perguntas, dava tempo da gente processar. Pois é, mas agora, né, o Edson nos abandonou. Então, gente, é possível que haja essa compensação, tá? Em relação à questão da indenização que esse sócio teria para poder receber da sociedade, né? Então, é possível que haja essa compensação e a sociedade ela paga só a diferença, tá? Isso é muito importante. Outra questão também, gente, a sociedade, né? Ela pode formular pedido de indenização compensável com valores de haveres, tá? Vamos supor, gente, que esse sócio ele trouxe um prejuízo para a sociedade, né? Vamos supor que ele fez uma retirada, por exemplo, de valores dessa sociedade e ele fez essa retirada de forma ilegal, tá? É possível, então, e aí ele está movendo uma ação em face dessa sociedade, querendo a apuração dos haveres. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem, para poder ficar mais leve, né? Vamos supor que o Fernando, ele tinha uma sociedade junto com o Charles e com a Isabela, ok?
E aí, então, o Fernando, ele fez algumas retiradas dessa sociedade, né, por debaixo dos panos, tá? E aí ele saiu da sociedade e aí ele moveu agora uma ação de dissolução parcial da sociedade, pedindo a resolução, né? E pedindo a apuração dos haveres. Ele cumulou os dois pedidos, tá? Pedindo basicamente a alteração, né, no contrato social com a sua retirada da sociedade e pedindo também a apuração dos haveres, que seria o valor que ele teria para poder receber, tá? E aí o que aconteceu? A sociedade, então, foi devidamente citada e em sede de contestação, a sociedade, então, ela formula um pedido de indenização compensável com o valor dos haveres que o Fernando teria para poder receber. Como assim, professora? Os outros sócios, né, ou seja, a sociedade, eles identificaram que o Fernando ele fez as retiradas de forma ilegal. Então falaram o seguinte, olha, beleza, a gente vai fazer a resolução sim da sociedade, tudo tranquilo, com a retirada dele, nós vamos continuar, mas em relação à apuração dos haveres, a gente quer que seja compensada uma indenização para a sociedade em virtude desses valores que foram retirados de forma ilegal, Aí, gente, eu pergunto para vocês, quando a gente faz um pedido em sede de contestação, qual que é o instituto que a gente utiliza? Como que é que eu faço um pedido em sede de contestação? Por meio de qual instituto que eu faço isso? Reconvenção. Perfeito, Fernando. Então, é possível que a sociedade ela faça a contestação, justificando, se defendendo ou até mesmo concordando com a resolução da sociedade, mas esse pedido de indenização, gente, compensável com a apuração dos haveres, ele vai ser feito em sede de reconvenção. Então, mais um detalhe importante aí desse procedimento. É possível reconvenção em sede de procedimento especial de dissolução parcial de sociedade? Sim! Professora, mas não está escrito lá. Tá, sim. Não está escrito, gente, que é reconvenção, mas está escrito lá no artigo 602 que a sociedade pode formular pedido de indenização compensável com a apuração dos haveres. Se a sociedade ela pode ser se ela formular esse pedido de indenização, ela estará formulando o pedido de indenização utilizando a reconvenção. Cuidado com isso, gente, tá? Tem que tomar cuidado com essas coisinhas. Nem sempre vocês vão achar o nome assim, ó, escrito lá, piscando, reconvenção. Mas vocês já estudaram o instituto, vocês sabem como funciona e vocês sabem que eu não posso formular pedido em sede de defesa. Eu posso formular esse pedido se, dentro da defesa, eu fizer uma reconvenção. Contestação em si, eu não formulo o pedido, né, na contestação em si. Eu formulo o pedido em sede de reconvenção, que é feita dentro da contestação, né? Vocês lembram da reconvenção, gente? Como que faz? Reconvinte, reconvindo. Hein, gente? Vocês estão vivos aí? Vou esperar vocês responderem. Galerinha. Então, beleza. Que bom, tá? Vocês não fizeram nenhuma reconvenção ainda. Mas vão fazer. Com certeza, é um contra-ataque do réu, isso mesmo, tá? Perfeito. Então, gente, se por um acaso o pedido de indenização se por um acaso o pedido de indenização for feito na petição inicial, ele vai ser formulado, né, para poder compensar com os haveres, ele vai ser formulado tranquilamente ali, né? Dentre os pedidos, pede seja julgado procedente o pedido para 1. Dissolver parcialmente a sociedade, né, resolver a sociedade com alteração do contrato social. 2. Em sede de apuração dos haveres, compensar com o valor de indenização cabível à sociedade no importe de tanto. Isso no caso, por exemplo, gente, da sociedade ser autora, tá?
Então, se a sociedade for autora, esse pedido de indenização, né, vai ser realizado lá na petição inicial, tá? Se porventura a sociedade for ré, né, que a sociedade ela pode ser autor ou ré, enfim, se o pedido for formulado na petição inicial, vai ser formulado um pedido normal de indenização, compensando com a apuração dos haveres. Se o pedido for formulado em sede de defesa, ele vai ser formulado em ocasião da reconvenção, que é feita dentro da contestação. Certo? Beleza? Sim? Eu estou preocupada com vocês estão muito mudos. Então tá, beleza. Então vamos lá. Ok? Em relação ao procedimento, o réu, então, né? Ou os réus serão citados, tá? E aí a gente tem duas possibilidades para poder acontecer. Quem quiser, inclusive, acompanhar, tem um esqueminha também que eu coloquei para vocês lá na matéria, não sei se vocês viram, que é um PowerPointzinho do procedimento em si, tá? Os réus, eles serão citados, né, que seria basicamente a sociedade e os sócios. E aí, gente, se por um acaso houver manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, ou seja, todos os sócios, eles concordam com a dissolução da sociedade. Então, isso vai ser feito de forma escrita, manifestação expressa e unânime, todo mundo concordando. Ou se por um acaso, gente, a sociedade ficar em silêncio, ela não apresentar contestação, não apresentar nenhum tipo de resposta. Se houver revelia, ou seja, ausência de contestação, ausência de qualquer tipo de manifestação, ou se a manifestação, gente, for expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz ele vai decretar essa dissolução da sociedade e aí vai ser passado, então, para a fase de apuração dos haveres. Isso, gente, obviamente, no caso da gente ter aí o exemplo que eu citei para vocês, da acumulação dos dois pedidos, da resolução e da apuração dos haveres, tá? Então, o juiz, ele decreta essa dissolução parcial da sociedade, né? E aí a gente vai para a apuração dos haveres, que seria para poder verificar qual que é a cota parte que esse sócio tem de direito nessa sociedade. Beleza? Seria basicamente isso. Ele decreta o fim, então, da sociedade de forma parcial, ok? E aí a gente já passa para a fase de apuração dos haveres, que seria uma liquidação, né? Seria uma forma de liquidação específica desse procedimento, tá? Aí vamos lá. Se houve manifestação expressa e unânime da sociedade, gente, qual que é o nome que eu dou para essa manifestação expressa e unânime da sociedade dentro do processo civil? Tem um nome para isso. Vamos relembrar dentro do que vocês estudaram lá no processo de conhecimento. O réu devidamente citado, ele tem algumas possibilidades. Quais são as possibilidades do réu? Ele pode contestar, na verdade. Ele pode reconvir. Ou ele pode o quê? Não. Não é bem autocomposição, não. Se traduz numa forma de autocomposição, mas não necessariamente uma autocomposição. Também não é a exceção. Vocês lembram que vocês estudaram uma figura chamada, né, um instituto chamado de reconhecimento da procedência do pedido, gente? Então, se o réu está devidamente citado, ele pode contestar, ele pode apresentar reconvenção, como ele também pode reconhecer a procedência do pedido, não pode? Lembram disso? Pois é. Mais uma vez, por que eu estou dizendo essa questão do reconhecimento da procedência do pedido? Porque senão vocês guardam que é manifestação expressa e unânime da sociedade. E aí, gente, se a questão, por exemplo, tiver um pouquinho diferente e falar de reconhecimento de procedência do pedido, vocês não sabem responder.
Reconhecimento de procedência do pedido, gente, é manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução. Eu estou pedindo a dissolução, tá? Eu sou a autora, pedi a dissolução. O réu foi lá e falou assim, não, eu concordo com a dissolução. Ele não está reconhecendo a procedência do pedido? Sim. Então, cuidado com isso, gente. Né? Vocês têm que saber ler nas entrelinhas. Vocês têm que saber utilizar aquilo que vocês já estudaram no âmbito do processo, porque vocês podem achar aquilo ali com um nome diferente, tá? Vocês viram isso sim. É quando o réu aceita, né, o pedido da parte contrária, tá? O pedido do autor. E aí, gente, vocês estudaram lá no processo de conhecimento que quando há reconhecimento de procedência do pedido, né, via de regra, quem arca com os ônus da sucumbência é o réu, tá? Porque ele está concordando, ele deu causa à ação, então ele que arca com os ônus da sucumbência, né? Agora, com relação à dissolução parcial da sociedade, gente, se por um acaso houver manifestação expressa e unânime, ou se houver revelia, que também o artigo, né, o código, ele não trata a respeito da questão da revelia na ação de dissolução parcial de sociedade. Então, se porventura, gente, houver revelia, aplica-se por analogia a mesma questão relativa à manifestação expressa e unânime, tá? Então, havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, ou no caso de revelia, gente, o juiz ele vai decretar essa dissolução, tá? E não haverá condenação em honorários e as custas elas serão rateadas entre as partes. Isso é muito importante, viu, gente? Não haverá condenação em honorários de sucumbência. E as custas processuais elas serão rateadas entre as partes, entre autor e réu, ok? Beleza? Pessoas. Ok. Então, beleza. Tá? Pode acontecer do réu apresentar contestação, gente? Sim, pode acontecer do réu apresentar contestação. Qual que é o prazo que ele vai ter para poder apresentar a contestação? 15 dias, tá? Se ele apresentar a contestação, gente, haverá o prosseguimento dessa ação pelo procedimento comum. Então, apresentou contestação, impugnação, depois da impugnação, providências preliminares, julgamento conforme o estado do processo e audiência, se houver a necessidade, ou sentença, tá? Uai, todos pagam? Sim. As custas todos pagam. Se houver manifestação expressa e unânime ou se houver revelia. Todos pagam. Tá? Só não vai haver essa questão de todos pagarem se houver contestação. Tá? Se houver contestação, aí segue o procedimento comum. E aí, gente, o que acontece? Segue o procedimento comum, o juiz ele vai sentenciar e, se por um acaso, gente, houver a resolução com a apuração dos haveres, né, nessa situação, de toda forma, independentemente, né, de como é que se deu o procedimento, a apuração dos haveres, necessariamente, ela vai seguir o procedimento descrito no artigo 604 do Código de Processo Civil, que seria basicamente uma liquidação, uma forma de liquidação. O que seria essa apuração dos haveres, gente? Saber ao certo qual que seria a cota-parte que seria devida para o sócio que saiu da sociedade, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza, fui levemente interrompida, não tinha ouvido. Direito empresarial provando que montar empresa dá dinheiro, mas dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça, né? Faz parte, gente, tá? A gente aprende muito sobre a tríade de resposta do réu, contestação, reconvenção e exceção. Mas o reconhecimento da procedência do pedido às vezes fica para lá, né? É super importante, tá? Beleza, gente? Então aí a gente passa. Daniel falou exatamente sobre contestação na última aula. Pois é. É super importante, gente. Aí o que acontece? Decretou, então, a dissolução da sociedade, ok?
Agora nós vamos passar para a fase de apuração dos haveres. Professora, se por um acaso a minha ação ela visar só a resolução da sociedade, acaba aí? Sim, acaba aí. O juiz decretou, acaba a ação. Se por um acaso, professora, a minha ação ela visar apenas a apuração dos haveres, qual que vai ser o procedimento que ela vai seguir? Artigo 604. Se, no entanto, a minha ação ela tiver os dois pedidos cumulados, aí ela vai ter duas fases. A primeira fase finaliza com a decretação, né, da dissolução da sociedade, e aí a gente passa para a apuração dos haveres, que seria uma fase de liquidação, nos termos do artigo 604 do Código de Processo Civil, tá? E aí, gente, eu coloquei para vocês no material escrito como que essa apuração dos haveres ela vai acontecer, né? O juiz ele vai fixar uma data da resolução da sociedade, estando vinculado ao que diz o artigo 605, né? E aí o artigo 605, gente, ele é bem lógico, tá? Se por um acaso, né, for hipótese de falecimento do sócio, a data do óbito, né? Porque não tem como ser outra data. Se por um acaso, gente, for retirada imotivada, o 60º dia seguinte ao do recebimento da notificação do sócio que saiu da sociedade. Se for recesso, o dia do recebimento pela sociedade do sócio, tá? Que está saindo da sociedade. Se for retirada por justa causa, né? De sociedade por prazo determinado, e se for exclusão judicial do sócio, o trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade. No caso de exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião dos sócios. Então, o artigo 605, ele vai trazer para a gente, ele vai, né, nos trazer qual que vai ser a data que vai ser utilizada pelo juiz para a resolução da sociedade. Tá? Então, assim, ele é bem específico, bem tranquilo, né? É só utilizar o artigo 605 que o juiz vai saber qual que é a data que ele vai utilizar para poder fazer a resolução ali da sociedade, tá? E aí é bem lógico, gente. Se a pessoa morreu, não tem outra data para ser utilizada senão a do óbito dela, tá? Então é bem lógicozinho, ok? E aí, o que acontece, gente? O juiz, então, depois que ele determina qual que é a data da resolução da sociedade, ele vai determinar qual que é o critério de apuração dos haveres. Seu Bartô, o senhor quer perguntar? Acho que não. Não. Não? Não. Então tá. Vou colocar o senhor no mute, tá? Tá bom, obrigado. Desculpa aí. Nada. Não preocupa, não. Eu coloco no mute para poder ficar mais claro, mas vocês podem tirar do mute a hora que vocês quiserem para fazer pergunta. Tá bom? Professora. Aí, o que acontece, gente? Ele vai, então, determinar qual que é o critério de apuração dos haveres, tá? E aí, ele vai levar em consideração o que está descrito no contrato social, para poder fazer a apuração desses haveres, para poder fazer o cálculo, né, de qual que é a cota-parte que é devida a esse sócio que saiu ou que faleceu, tá? Da sociedade. E se, por um acaso, gente, o contrato social for omisso, né, o juiz ele vai recorrer ao artigo 606, tá? E aí ele vai definir como critério de apuração desses haveres, gente, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação. Então, ele, na verdade, ele vai ser necessário, né, um contador, tá? De preferência, né, um contador que tenha experiência em sociedades para poder ser feito um balanço, ou vai ser ali, né, verificado os documentos da sociedade para poder ser feito um balanço para ser determinado qual que é o valor que esse sócio falecido teria direito ou que esse sócio que saiu da sociedade teria direito, tá? Então, para a apuração dos haveres, isso vai ser levado em consideração. Em algumas situações, né, é necessário que haja um perito para poder verificar qual que é o valor da apuração desses haveres? Sim, tá, gente? E não, isso não é uma coisa que é incomum. Na verdade, isso é muito comum, né? A necessidade de uma perícia em sede dessa apuração dos haveres, que seria a perícia já em sede da liquidação dessa sentença, né?
que tem uma especificidade, porque ela deve ser feita nos termos do artigo 604 e seguintes do Código de Processo Civil. E aí, então, quando o juiz optar, né, se houver a necessidade aí de um perito, se as partes indicarem a necessidade de um perito, se o juiz verificar a necessidade de um perito, ele vai, então, nomear um perito que, de preferência, tenha experiência com sociedade. Por que é tão importante que esse perito ele tenha experiência com sociedade? Para ele poder ter intimidade, gente, com os documentos da sociedade, tá? Para que ele possa ali, né, diante dos documentos que foram trazidos, que são da sociedade, dizer qual que seria o valor que tem que ser pago para esse sócio que saiu ou para esse sócio que faleceu, tá? E aí, gente, às vezes a gente acha assim, ah, não, mas é contador, o contador entende tudo. Não. A área de direito empresarial é muito específica, tá? E aí, por isso, essa necessidade desse perito, ele ter experiência em sociedades, ok? É um especialista, né? Seria um especialista nessa área, tá? E aí, então, gente, apurando o valor dos haveres, que seria, né, o valor dessa quantia, tá? Que seria determinada a esse sócio falecido, sócio que saiu, enfim. Isso vai ser depositado, né, em juízo. E aí, o valor desse depósito já pode ser levantado pelos herdeiros ou pelo sócio que saiu da sociedade, ok? Deixa eu ver mais o que aqui, do artigo 608, até a data da resolução integra um valor devido ao ex-sócio, espólio, lucros, juros sobre capital, até a pessoa, até a data da resolução da sociedade, gente, a pessoa ela tem direito a juros, correção monetária, ela tem direito a lucro, tudo da sociedade, até a data da resolução, tá? Depois, né, que houver essa data da resolução, depois da resolução, o direito dos sócios, né, ou do ex-sócio ou do espólio, é só em relação à correção monetária dos valores apurados e juros contratuais legais, tá? Mas até que haja resolução, tem direito, inclusive, aos lucros da sociedade, né? E aí, gente, como que paga, então, esse valor aí referente aos haveres para o sócio que está saindo da sociedade ou para os herdeiros, né, desse sócio falecido, por exemplo? Vai ser pago em conformidade com o que está previsto no contrato social. Ah, e se por um acaso, professora, não tiver previsão no contrato social, aí eu vou lá no Código Civil, no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 1031 e vou seguir a regra lá do Código Civil na parte de direito empresarial para poder fazer esse pagamento. Tá lá nos termos do parágrafo 2º do artigo 1031 do Código Civil. Alguém tá com o Código Civil aí em mãos? Que vocês estão muito quietos. Ou eu também vou ter que ler? Vou repetir, artigo 1031, parágrafo 2º. Nos casos em que as sociedades se resolverem em relação a um sócio, o valor da sua cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço. A cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias. Então, gente, o pagamento ele vai se dar em conformidade com o que está descrito no contrato social e se por um acaso o contrato social for silente em relação ao pagamento desses haveres, eu vou seguir a regra do artigo 1031, que vai ser o pagamento no prazo de 90 dias a partir da liquidação. Ok? Então, para tudo tem um jeito na vida. Se não tiver lá descrito como é que esse pagamento desses haveres vai ser realizado, eu vou fazer, então, as vistas do artigo 1031 e aí eu faço esse pagamento no prazo de 90 dias. Beleza, gente? Artigo 1031, tá, Laísa? No material escrito que eu coloquei para vocês, gente, eu coloquei dica da professora. A ação de dissolução sempre terá pedidos cumulados? Não!
Ela pode ter só por objeto a resolução da sociedade. Ela pode ter por objeto só a apuração dos haveres, como ela pode ter a acumulação dos dois pedidos, tá? Pegadinha do malandro, né? E aí, na prática, também eu coloquei a outra pegadinha, que seria referente aí à necessidade da petição inicial ser instruída com o contrato social. Se acontecer dela não ser instruída com o contrato social, haverá emenda da petição inicial, né, o prazo de 15 dias aí, para que haja juntado desse documento. Se o documento não for juntado, indefere a petição inicial e extingue o processo sem resolução do mérito. Beleza, gente? Código Civil entra como subsidiário nesse processo? Na verdade, gente, o Código Civil ele entra na parte de direito empresarial, né? O que vocês têm que ter em mente? A gente está estudando aqui o procedimento. A procedimentalização, gente, é o processo em si, né? Mas a matéria dessa ação tá lá no Código Civil, na parte de direito empresarial, tá? Tá lá no Código Civil, na parte de direito empresarial. Igual a gente estudou na consignação em pagamento, onde que está a matéria, onde que está o direito material, tá lá no direito das obrigações, na parte de pagamento. Em relação à ação de exigir contas, aonde que está o direito material? Depende da matéria que eu estou discutindo. Se for inventário, né, se for uma ação de exigir contas em inventário, vai estar na parte do Código Civil de sucessões. Se for no procedimento específico, né, de inventário. Se for uma ação de exigir contas numa tutela, vai estar também na parte específica do procedimento de tutela. Se for, por exemplo, no caso do síndico, aí a gente vai verificar os deveres do síndico. Então, assim, a matéria, minimamente, gente, estará no Código Civil. E aqui, na parte da dissolução parcial de sociedade, não é diferente. Vai estar na parte do Código Civil de direito empresarial, tá? Então, vai estar lá na parte do Código Civil de direito empresarial. Ok? Belezinha? Na verdade, ele não entra como subsidiário, né? Porque aqui a gente está estudando o procedimento. O direito material está no Código Civil. Beleza, Fernando? Queridos, alguma dúvida sobre a ação de dissolução parcial de sociedade? Sim, não, talvez. Tudo ok? Bom, eu vou fazer o esqueminha, vou fazer o vídeo, né, do esquema, tá? O esquema já está disponível para vocês, talvez na prova. Já está disponível para vocês, né, lá no SF Web, tá? O material escrito também já está lá. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me perguntar no WhatsApp, vocês sabem disso, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer ponto da matéria. Calma, não fiquem nervosos. Calma que vai dar tudo certo, tá? Tem muita gente me perguntando em relação à prova. Hoje tem uma reunião com os representantes de turma. Imagino que do fechamento dessa reunião com os representantes de turma vai haver a comunicação a respeito da prova, tá? Então calma, né? Se acalmem um pouco. Semana que vem a gente não tem aula porque é feriado, 1º de maio, né? Na sexta-feira. Mas a gente tem aula na semana subsequente e aí acho que acabam os feriados na sexta-feira. Não, mas a prova, de toda forma, ela não vai ser fechada, tá? A prova vai ser aberta. Isso aí eu já adianto para vocês. Não vai ter nenhuma mudança com relação a isso, não. Prova inicial aberta e prova final fechada. Isso aí eu já adianto para vocês. Repete a liminar que a senhora falou da VA. Gente, ó, tá no último minuto. Deixa eu falar rapidinho. A liminar, vocês têm que fazer o requerimento dela, né? Em sede, vocês têm que fazer um tópico a respeito da liminar. Na petição, e aí vocês vão trabalhar ali a mesma fundamentação, que é fumus boniuris e periculum in mora, mas vocês têm que trabalhar a urgência. Na verdade, a urgência da urgência. Por que é necessária a concessão dessa liminar? Então, por que o juiz, ao despachar a petição inicial, ele já teria que deferir essa liminar, tá? E aí vocês repetem lá no requerimento, né, na parte dos requerimentos, vocês repetem o requerimento da liminar, tá? Beleza, gente? Queridos do meu coração, mais uma vez foi um prazer estar com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, tá? Porque a conexão nossa vai cair, tá bom? Beijo enorme para vocês. Pode perguntar. Beijo enorme para vocês.
Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá bom? Beijo, gente!